Graça e paz a todos. Mensagens que edificam. Hoje o texto de Daniel, capítulo 1, alguns versículos, a começar do primeiro verso, diz assim: No terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Verso 2: Depois o rei ordenou ao chefe dos eunucos que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem defeitos, sem boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e para que fossem competentes para servir no palácio do rei, e as pernas lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. No verso 6 diz: Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos deu outros nomes: Daniel Belsazar, Ananias de Sedraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, bem como do vinho que ele bebia. O ano era entre 605 a 597, isso antes de Cristo, aonde a Babilônia, o Império Babilônio, levou cativo a Judá em 3 momentos, né? Primeiro momento foram levados tanto os nobres quanto aqueles que faziam parte da realeza judaica que estava ali naquele ano. Era Joaquim, entre 605 a 597. Joaquim foi levado cativo, bem como a nobreza, e assim também foi levado também todos os utensílios da casa de Deus. Nesta leva estava ali os jovens Daniel, Ananias, bem como o Misael e Azarias, jovens que estavam entre a faixa de 12 a 14 anos, adolescentes, e cuja a condição para que eles pudessem servir na Babilônia como cativos é que eles passassem por um período de 3 anos de testes, e nesse período eles recebessem uma cultura nova, um aprendizado novo, eles tivessem uma religião e fosse inculcado nas suas mentes toda uma forma e uma prática de vida, um estilo de vida totalmente diferente daqueles que eles receberam lá em Judá, toda a cultura de Israel, toda a lei, todos os ensinos e toda a consagração que era natural dos filhos de Israel, do povo de Deus, quando assim eles passaram no decorrer das suas vidas. Mesmo em meio a essa dificuldade, em meio ao cativeiro, eles demonstraram fidelidade a Deus no momento de crise. Será que é possível? Eles tiveram a forma o seu estilo de vida totalmente modificado. A ordem foi que eles estivessem em bom estado, que fosse mudado a dieta de alimento, tudo aqueles que eles aprenderam, aqueles que eles comiam, foi modificado. Eles receberam o ensino e foram colocados a aprender uma nova língua, a língua dos caldeus. E também eles tiveram a sua fé colocada em prova. A estes que foram chamados, né? Tanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias tiveram seus nomes modificados. Daniel, que significa Deus é meu juiz; Ananias, Javé gracioso; Misael, quem é como Deus é; e Azarias, Javé tem ajudado. Foram transformados seus nomes. Então, o nome de Daniel passou a ser chamado Beltesazar, que significa Bel protege; Sadraque, aquele que é o mandamento de Acu, Deus da lua, dos sumérios; Mesaque, quem é como Acu é; e Abednego, que é servo de Nebo. Ou seja, eles passaram momentos
de crise, de mudança, estilo de vida, a forma de alimentar, a forma de pensar, a forma de dialogar, a própria língua foi mudada, eles passaram a ter mesmo não só o vestir e calçar, mas a forma de se expressar, bem como de crer. A sua fé também foi colocada em xeque. O nome daqueles, os novos nomes que receberam, tudo isso dava e batia de frente com a religião e com a forma e com toda a cultura judaica, tudo que eles aprenderam desde o princípio, desde a meninice. A palavra é possível nós sermos e andarmos em fidelidade em tempo de crise. Eles estavam em uma terra estranha, uma forma de devoção diferente, um culto a um Deus estranho. O Deus dos hebreus ali seria esquecido, a forma de agir, de pensar, de falar. Mas o versículo 8 do capítulo 1 de Daniel diz que Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Era algo atrativo, era algo generoso, era algo bastante bem proveitoso, bastante acrescido de muito glamour, de muita coisa que com certeza outros poderiam ceder às tentações. Mas eles se mantiveram fiéis, e andaram em fidelidade em tempo de crise. Por eles tomaram essas atitudes, encabeçando isso o profeta Daniel, eles fizeram uma prova e pediu que o eunuco deixasse que ele se alimentasse só de legumes e água. Eles receberam e foram agraciados nos 10 dias de prova. A aparência deles era melhor do que dos outros, que foram também escolhidos. Eles também, os 4 jovens, o Senhor deu conhecimento e inteligência em toda a cultura, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Eles estavam mais robustos, eles estavam mais capacitados intelectualmente, e eles também foram agraciados com a ação de Deus, o poder de Deus. A graça do Senhor estava abundante sobre eles, porque alguém se prontificou a se manter fiel, mesmo em tempo de crise. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que o Senhor cuida do nosso corpo, o Senhor cuida da nossa mente, o Senhor que nos dá sabedoria. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, vem dos Pais das luzes. A Bíblia vai dizer que o Senhor, irmãos, é aquele que nos santifica em tudo, corpo e alma, tudo é consagrado ao Senhor. E o Senhor, irmãos, é aquele que subiu aos céus e deu dons aos homens. Se nós nos mantermos fiéis em meio à crise, o Senhor nos garante, o Senhor estará ao nosso lado e se cumprirá o que diz a palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mesmo com a situação, mesmo que as circunstâncias venham colocar em xeque a nossa profissão de fé, a nossa forma de pensar, de agir, de nos alimentar, que tudo isso envolve a nossa fé. Nós fazemos, andamos e professamos aquilo que cremos. A doutrina tem muito a ver e vai refletir nas nossas ações. Por isso é possível se manter fiel em meio ao tempo de crise. A este o Senhor acrescentou tudo de melhor, deu mais capacidade física, intelectual, e foram mais espirituais do que os outros, porque se mantiveram fiel. Daniel reinou, esteve ali até o reinado, primeiro ano de Ciro, até o reinado da Pérsia. Ou seja, Deus fez com que ele também perseverasse em uma terra estranha, em um lugar estranho. Tempo de dificuldade, fidelidade que o Senhor quer de mim e você. Que possamos confessar ao Senhor Jesus diante dos homens, e ele também confessará, o Senhor estará testificando diante
do Pai que está no céu. Que Deus abençoe a todos.